tá? Fica à vontade. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, 8. Nós vamos começar hoje uma sequência de reflexões, mas essa sequência eu farei nas segundas-feiras. Então, durante 5 segundas-feiras, nós estaremos conversando debaixo de uma sequência de reflexões que eu tenho certeza vai contribuir conosco, vai nos ajudar de alguma forma a crescermos, a melhorarmos como pessoas, como cristãos e glorificarmos a Deus dessa forma. Então, 1 Reis 17, 8. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num barro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Muito bem, meus irmãos, olha que história tremenda, que história linda. Nós, Júnior, lendo a história nos dias de hoje, nós fazendo a leitura da história, nós vamos parar, pensar, nos surpreender, Deise, com essa situação toda. A mulher ela é muito enfática, ela é categórica, ela fala com todas as palavras. Deixa eu só pontuar o versículo aqui. Versículo de número 12. Ela fala
com todas as letras. Vou preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Nada de diferente, porque em toda a casa é preparada uma refeição. Não estamos aqui falando o tipo da refeição. Em algumas casas, uma refeição um pouco mais requintada. Em outras casas, uma refeição um pouco mais simplória, mas nem por isso menos importante, menos necessária e menos suculenta àquele que está com a barriga roncando. Pronto. Não importa. Existem pratos muito bem elaborados, assinados por chefes renomados. Mas há o tão famoso, talvez até mais famoso, omelete, ovo frito, ou o bife com cebola, que eu particularmente amo, ou um filezinho de frango com como que chama aquele de milho? Creme de milho. Que delícia. Coisa simples, mas tão gostosa, tão gostosa. Nem vamos falar da lasanha à bolonhesa, nem vamos falar da torta de frango, nem vamos falar dessas coisas aí que são top. Não vamos falar que vamos pensar. Seria mais um dia na vida, na casa de alguém, na casa de uma família, dentro do seio de uma família. A fala dela, se você pegasse apenas a fala pela metade e não pegasse do início e não pegasse até o final. Ela diz, eu vou preparar uma refeição para mim, para meu filho. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Elas pegam um pedaço da fala, não contam a história por inteira, e aí elas criam toda uma situação em cima de um pedaço da história. Principalmente pessoas que de repente querem trazer algum tipo de desconforto a alguém. Estão aí as fake news e assim por diante. Então, nada de anormal. Vou preparar uma refeição para mim e para meu filho. Ponto, acabou. Que bênção. A mulher vai preparar a refeição para ela e para o filho dela. Maravilha. Só que não é assim. Do mesmo jeito, da mesma forma que não é assim na casa de muita gente nos dias de hoje. Porque ela diz assim, olha, eu vou preparar a refeição para mim, para meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Olha, como é que essa mulher estava, Will. Olha como que estava a cabeça dessa mulher. Olha o coração dessa mulher. Olha como que essa família se encontrava nesse momento. O desespero, a preocupação, a angústia, a ansiedade, o desânimo, a tristeza, a dor, a miséria, havia se instalado naquela casa de um jeito que parece que não tinha muita coisa para fazer, era comer e morrer, pelo menos com a barriga, nem dava para dizer com a barriga cheia, comer e morrer com aquilo que tinha para se colocar à mesa. Que não era muito. Olha, tantas e tantas e tantas e tantas pessoas como essa família, em seu limite profissional. Quantas empresas, infelizmente, nós temos ouvido de muitas empresas, a respeito de tantos empresários,
assim, com a empresa que está no limite, a pessoa está segurando, o proprietário está segurando, está no limite. Quantos profissionais liberais que estão ali no limite? Quanta gente assalariada no limite. Quanta gente, nós estamos olhando para a história de uma mulher que estava com a sua casa, a sua família, aquilo que tinha à sua volta, no limite. Quanto casal vivendo no limite. Quanto marido e quanta mulher que estão assim, ó, no limite. No limite. Essa madrugada era 4 horas da manhã. 4 da manhã, mais ou menos. 4 e um pouquinho, eu não vou lembrar. Eu estava dormindo. Pensa alguém que estava. Eu durmo, graças a Deus eu durmo bem. Eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. Tenho a paz que Deus me dá para dormir. Eu espero que assim seja com você também. Se não é, que Deus opera o milagre e comece a ser a partir de hoje. Eu durmo, eu deito e durmo. Mas eu durmo de um jeito. E de repente a Márcia me acordou. Ela me acordou e ela sabe que conforme o jeito que me acorda, eu acordo assustado. Há um porquê disso daí, que não vem ao caso hoje, agora. Então ela me acordou e já logo foi dizendo, calma, não precisa assustar. O que está acontecendo? Ó a gritaria. Uma gritaria na rua. Só que deu meia-noite, é um silêncio. É igual o condomínio fechado. É um silêncio. Eu acho tremendo. Pelo menos, não sei, não posso falar para lá, para colar. Eu posso falar aqui, na avenida principal. A partir da meia-noite é um silêncio. E graças a Deus por isso. De vez em quando tem uma festa ou outra, né, na região aí que o pessoal fica até. Mas uma gritaria, mas o que está acontecendo? Aí ficou a gatinha nossa, a Pepe, ela estava em pé, igual um suricate. Curiosa, fofoqueira pelo jeito. O barulho, você ri, mas ela assim atenta ao que estava acontecendo lá de fora, que não dava para ver, porque estava tudo escuro, mas o que estava acontecendo lá de fora. E era uma moça conversando com uma outra moça, uma jovem conversando com uma outra jovem, não vou saber precisar a idade delas, e também não vem ao caso, mas a fala era totalmente compreensiva, dava para se entender, inteligível, se entendia o que estava falando. Era uma jovem num aperto, num apuro, 4 horas da manhã. Meu Deus, no limite. Quantos jovens no limite eu já estive dentro da Santa Casa, de madrugada, com o meu falecido sobrinho, 5 horas da manhã, de uma sexta para um sábado, e vi chegar jovem desacordada, carregada pelas amigas, de tanta droga que tinha usado, entrou em coma. Eu já vi. Quantas pessoas, sabe? Eu estou conversando com você e procurando levar a pensar em situações de limite. Tem gente que não sabe como vai pagar a conta amanhã. Tem gente que não sabe como vai fazer para resolver a questão no casamento. Tem gente que não sabe como vai fazer para resolver a questão da saúde, ou da saúde própria, ou de algum familiar que está enfermo.
Pessoas no limite. Eu vou fazer um alimento para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Não tem muita chance, não tem muita expectativa, não tem muita coisa para fazer. Não tem, o negócio está feio. Mas há mais uma semelhança à história daquele dia para a história dos dias de hoje. Aquela mulher, ela estava diante de um homem de Deus, de um homem que vivia milagre, que acreditava em milagre, e aquele homem, ele está conversando com ela, através da ação do Espírito de Deus, que era sobre a vida dele. Na noite de hoje você pode de repente estar vivendo um momento difícil, uma situação adversa, está vivendo no limite em alguma questão na sua vida, mas Deus está falando com você através da minha vida. Eu não consigo te ver, eu vejo esses que estão aqui, não sei como eles estão, mas Deus conhece tantos que estão aqui dentro desse templo, quanto aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo, participando desse culto, do lado de lá, independente da cidade que esteja, porque nós sabemos, há pessoas de diversas cidades e estados, e até fora do país, que nos acompanham vez por outra. Não sei como você está, talvez você está no limite, mas Deus te colocou aí, e Ele me colocou aqui na noite de hoje, e Ele colocou dentro do meu coração essa palavra para conversar com você, essa questão, essa situação para falar com você. E veja o versículo de número 14 diz, o homem de Deus falando, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Essa foi a palavra, a farinha não acabará, o azeite não faltará. E é do azeite que eu quero frisar a partir desse momento com você, a importância sobre a nossa vida, porque o azeite, ele tem uma importância toda especial, porque entre outros símbolos, como por exemplo o fogo, como por exemplo a água, como por exemplo o vento, a pomba, o selo, o azeite é um símbolo do Espírito Santo de Deus. O azeite é um símbolo, ele é como essa aliança na minha mão não é a Márcia, mas ela simboliza, representa o compromisso, o amor que eu e a Márcia temos um pelo outro, a aliança que nós fazemos de estarmos juntos até que a morte nos separe. O azeite não é o Espírito Santo, mas ele representa o Espírito Santo. O homem de Deus, ele diz assim, o azeite da botija não faltará. Com outras palavras, ele estava dizendo, a ação do Espírito Santo na sua vida não faltará. Porque quando tem a ação do Espírito Santo, nós começamos a viver dias melhores. Eu quero deixar sobre a sua vida, nesse momento, essa palavra. Você vai viver dias melhores. Você vai viver dias melhores. Você vai viver dias melhores. Porque o Espírito Santo, ele está tocando na sua vida nessa hora, através da palavra. O azeite, ele traz para nós pensamento a respeito, em primeiro lugar, da prudência. O azeite, ele fala para nós da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, provocando prudência, e prudência nada mais é do que cautela, cuidado, precaução, prevenção, vigilância. Quantas e quantas pessoas vivendo dias maus, dias difíceis, situações terríveis, porque não vigia, porque não tem cautela, porque não tem precaução, porque não tem a devida prevenção, porque simplesmente vão vivendo a vida do jeito que acham que devem viver. Sabe, são muitas as pessoas que não têm prudência. O Espírito Santo trabalhando na vida de uma pessoa, ele vai despertar nessa pessoa o entendimento, o senso da prudência. Então a pessoa vai começar a prestar um pouco mais atenção naquilo que ela faz, naquilo que ela vai fazer.
A pessoa vai começar a tomar um pouco mais de cuidado naquilo que ela fala, nos lugares que ela frequenta. A pessoa, quando ela está sendo tocada pelo Espírito Santo, ela começa a pensar 2 vezes naquilo que ela vai fazer. E a ação do Espírito Santo produzindo prudência na vida da pessoa vai ajudar a pessoa, é lógico, a se ver livre de determinadas dificuldades que são trazidas pela imprudência. Em primeiro lugar, não faltará o azeite na botija. Quer dizer, o Espírito Santo vai produzir em você prudência, para que quando você for fechar um contrato, você saiba bem o contrato que você está fechando, com quem você está fechando um contrato. O Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida prudência, para que você saiba bem como agir, como se comportar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão, com o seu cliente, com seus colegas de trabalho, com o seu pastor, com seus irmãos em Cristo, com seus vizinhos. O Espírito Santo de Deus vai produzir em você a prudência. Outro assunto importante que é produzido pelo Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, a consagração. Consagrar é tornar sagrado, é tornar separado, é tornar marcado para algo que é santo, que é sacro. Sabe, tem muita gente que não toma o devido cuidado da consagração, de entender que tem um texto que eu ia ler com você, acabei não lendo, Malaquias 3, verso 18, que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer dizer, a diferença de uma pessoa, apenas fazendo o alinhamento com a conversa desse momento, a diferença de uma pessoa consagrada e de uma pessoa que não se consagra, a diferença de uma pessoa que coloca a vida no altar para uma pessoa que simplesmente não está preocupada em colocar a vida no altar. Tem toda a diferença. Um pai, uma mãe consagrado, um pai e uma mãe que entende a importância e a necessidade de andar debaixo das características de consagração, tornar sagrado. Olha, a minha família, eu estou consagrando a Deus. Esses dias eu consagrei aqui, juntamente com os pais, consagrei o Davi a Deus, aqui no templo, numa terça-feira, não sei se foi a passada, a retrasada, no sábado, não nesse, no outro sábado, estive consagrando uma outra criança, o Davi, um outro Davi, também a Deus. Agosto foi mês de consagrar Davis a Deus. Quer dizer, olha, Deus está aqui, essa criança, eu estou consagrando ao Senhor, eu estou consagrando a minha casa, a minha família, os meus filhos. Esse final de semana eu estive consagrando mais um imóvel a Deus, no outro final de semana um outro imóvel a Deus, no outro ainda um outro imóvel a Deus. Essa semana já está agendado consagrar mais um imóvel a Deus, uma empresa, consagrar uma empresa a Deus. Quer dizer, há pessoas que entendem a importância e a necessidade da consagração, ou seja, deixar bem claro, essa empresa, essa casa, esse imóvel, esse carro, essa moto, essa bicicleta, esse velotrol, seja lá o que for, é de Deus, é para Deus. Consagrar. Nós não vamos ficar aqui especulando o que aconteceu, por que aconteceu. Nós não vamos, não é essa a ideia, não é essa a intenção. Mas nós podemos pensar um pouquinho. Por que aquela mulher estava vivendo no limite da forma como estava?
Tem muita gente que vive no limite. Não estou dizendo, não estou afirmando que era o caso dessa mulher, mas tem muita gente que vive no limite pela imprudência. Tem muita gente que vive no limite exatamente por conta de não consagrar a vida, a casa, a família, os negócios a Deus. Não consagra. Então, a pessoa segue, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos levando a vida aí boa. Mistura o que é santo, o que é sagrado, com aquilo que é profano. E por isso tem muita gente vivendo no limite. Infelizmente, mas é a realidade. A imprudência, olha, infelizmente, a gente fala com pesar, mas eu tinha visto matéria do final de semana prolongado, onde muitos foram para as praias, para as represas, para os riachos, para as lagoas, e assim por diante. Muita gente frequentando lugares aonde tem água, né? Inclusive, infelizmente, esses dias ainda estava lembrando do teu irmão, que, né, num descuido quase faleceu, graças a Deus não faleceu. Eu não sei se é hoje ou ontem, que você postou lá, que ele faz mais um ano, tal, parabéns para você, e assim por diante. Eu lembrei, falei, nossa, meu Deus, que bom que não aconteceu pior que esse menino, que Deus tem coisa grande para fazer na vida dele. Mas eu estava olhando, quantas mortes, pessoas desaparecidas, sabe? São fatalidades, mas que por vezes acontecem porque há a imprudência. Viu, aí já está bom, não, eu vou mais profundo um pouco, de repente não consegue. Viu, mas você bebeu, não vai dirigir. Não, pode ficar tranquilo que eu sei bem como que quanta gente sendo imprudente. Olha, aí é perigoso, cuidado. Não, você não sabe com quem você está falando. Meu Deus, e assim tem tanta gente vivendo no limite. Tanta gente vivendo no limite. Eu vou fazer ali algo para eu e meu filho comermos e logo nós morreremos. Olha, limite. Mas o homem de Deus, ele fala assim, olha, não vai faltar azeite na botija da sua casa. Não vai faltar a ação do Espírito Santo na sua vida. E a ação do Espírito Santo não permitirá que você viva no limite. A ação do Espírito Santo vai te fazer pensar, refletir sobre tudo aquilo que você for fazer, para que você faça de forma prudente, em primeiro lugar, para que você faça de uma forma que você separe, consagre, entenda que é por Ele, para Ele, todas as coisas, para finalizarmos a nossa conversa. Terceira situação que eu pontuo, na ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, leva a pessoa a entender e a viver como um adorador, como alguém que entendeu quem é Deus, o que Deus pode fazer, faz por nós, e assim se derramar na presença de Deus. Tem uma canção tão bonita, eu acho que é do Diante do Trono. Se eu errar, vocês me corrijam, se souberem, se eu tiver errado, se vocês souberem corrigir. É uma canção que fala, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Como que começa? Eis-me aqui, outra vez, Diante do Trono gravou, fez sucesso com essa música aí. Vineyard, será? Bom, fica aí a enquete, Vineyard ou Diante do Trono? Você que está na sua casa aí com acesso ao Google, tudo fácil, posta aí depois que o Will dá a resposta para nós em instantes.
O pastor Joe fala que é Vineyard, Daisy fala que é Diante do Trono. É Vineyard mesmo? Então não acabou a enquete. Pronto, já venceu quem votou Vineyard. Uma canção tão joia. A ação do Espírito em nossa vida. A ação do Espírito em nossa vida provoca adoração. Ontem nós falamos quanta coisa aconteceu nesses últimos 5 meses e alguns dias. Mas Deus em tudo nos guardou, Deus nos protegeu. E se nós estamos vivos, a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É louvar, é adorar, é agradecer a Deus por tudo, por tudo. Tem muita gente que infelizmente tem a dificuldade de adorar a Deus, tem a dificuldade de reconhecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Tem uma outra canção que fala: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Essa é Diante do Trono. Lógico, pelo menos uma tem que ser do Diante do Trono. Pois bem, uau! Vamos fechar nossa conversa na noite de hoje com essa palavra sobre a sua vida. Ó. Não faltará o azeite na botija. Vou trocar de palavra, mas o impacto será o mesmo. Não faltará nada na sua casa, na sua vida, na sua família. Vou mudar mais uma vez. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar em tudo. Ele te levará a ser uma pessoa prudente, consagrada, adoradora. Porque o Pai procura os que o adoram, em espírito e em verdade. Se prepara para uma semana regada com o azeite de Deus sobre a sua vida, ou seja, com a unção do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu agradeço a oportunidade de estar com meus irmãos conversando mais uma vez com a luz da Bíblia. E nesta ocasião, ó Pai, nesta feita, podendo Deus valorizar a ação do Espírito Santo do Senhor em cada um de nós. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque, olha, Pai, quantas vezes nós chegamos no limite, porque nós não damos a devida atenção, o ouvir do Espírito do Senhor. Quantas famílias viveriam muito melhor se aceitassem ouvir a voz do Espírito do Senhor. Quantos profissionais não viveriam momentos tão terríveis? Não é só financeiro, mas é financeiro, é administrativo, são questões que tiram a alegria do empreendedor e assim por diante. Quantas pessoas viveriam muito melhor se estivessem ouvindo o que o Espírito tem falado, como o Senhor nos ensina: ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, me ajuda, eu te peço, em primeiro lugar, me ajuda, Deus. Eu quero sim, ó Pai, ser
usado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor. Quero ser prudente, quero ser consagrado e quero ser um adorador por excelência. Que assim seja na vida de todos os meus irmãos. Marca a nossa semana com o óleo da tua unção, em nome de Jesus. Amém?